Jacó enfrenta seus medos e luta, o reencontro emocionante com Esaú e a volta a Betel com um novo nome, Israel. Gênesis capítulo 31. Imagina só trabalhar anos em um lugar e, do nada, perceber que os olhares ao redor mudaram. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Os filhos de Labão começaram a reclamar, dizendo que Jacó tinha ficado rico às custas do pai deles. Até o próprio tio já não olhava para Jacó com o mesmo jeito de antes. O clima ficou super pesado. Quando as coisas pareciam sem saída, Deus falou com Jacó: "Volte para a terra dos seus pais, estarei contigo." Jacó chamou Raquel e Lia, conversou com elas no campo e explicou a situação. E sabem o que elas disseram? Faça tudo o que Deus ordenou. Que bela demonstração de união! Como o tio estava longe, trabalhando na tosquia das ovelhas, Jacó aproveitou a oportunidade, juntou toda a família, os rebanhos, tudo o que tinha trabalhado para conseguir, e partiu em segredo rumo às montanhas de Gileade. Foram 3 dias de caminhada até que Labão descobrisse a fuga. Quando descobriu, ficou furioso e correu atrás deles com seus homens. Mas quem está na direção da história é Deus. Na noite anterior ao grande encontro, o Senhor apareceu a Labão em um sonho e disse: "Não diga nada a Jacó, nem de bom, nem de mal." Que alívio, não é? No dia seguinte, as tendas armadas nas montanhas viraram o cenário de uma grande conversa. Labão reclamou por terem saído escondido. Jacó, por sua vez, desabafou sobre os 20 anos de trabalho duro. Em vez de briga, o bom senso prevaleceu. Labão propôs um acordo de paz. Eles juntaram várias pedras e fizeram um grande monte como testemunha do trato. Aquele lugar ganhou o nome de Mispa, que significa: "Que o Senhor vigie entre nós dois quando estivermos longe um do outro." Eles prometeram nunca ultrapassar aquele limite para fazer o mal ao outro. No dia seguinte, Labão se despediu de seus netos e filhas, abençoou a todos e voltou para casa. Jacó seguiu seu caminho em paz. Que capítulo incrível! Gênesis 31 ensina que, mesmo quando as pessoas ao redor são injustas, a justiça de Deus nunca falha. Mostra também que a paz e o diálogo sincero são sempre os melhores caminhos para resolver os desentendimentos. Quem gostou de acompanhar a grande viagem de Jacó, deixem o like super especial, compartilhem com os amigos e continuem colados aqui no Bloop Kids para mais descobertas fantásticas da Bíblia. Até a próxima aventura! E corta! Imaginem este cenário. Vocês fizeram uma asneira monumental há 20 anos. Enganaram o vosso irmão, roubaram-lhe a herança e tiveram de fugir do país por causa disso. E agora, chegou o dia de voltar a casa e ficar frente a frente com o problema. O que é que faziam? Pânico total, certo? É exatamente isto que está a acontecer com o Jacó. Ele passou anos longe, ficou rico, casou, teve filhos, mas a hora da verdade chegou. Ele tem de enfrentar o irmão. E o pior de tudo, ele recebe a notícia de que o Esaú vem ao seu encontro com 400 homens armados. É o fim do mundo para o Jacó. O Jacó entra em modo de sobrevivência. Ele sabe que agiu muito mal no passado, por isso, o medo dele é verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, vemos o Jacó a ser super humilde. Ele faz uma oração a Deus e diz: "Deus, eu não mereço nada do que me deste. Por favor, salva-me do meu irmão." O que é que ele faz? O plano é: divide todo o seu pessoal e os animais em 2 grupos. Se o Esaú atacar um grupo, o outro provavelmente conseguirá escapar. Mas como Jacó é o mestre da estratégia, ele não fica só a rezar. Ele prepara um agrado gigante para acalmar o irmão. Começa a enviar criados com presentes. 200 cabras. 20 bodes. 200 ovelhas. Vacas. Camelos. E manda dizer: "Isto é um presente do teu servo Jacó para o meu senhor Esaú." Ele queria amaciar o coração do irmão antes do encontro. O Jacó manda toda a sua família atravessar o rio durante a noite e fica completamente sozinho no acampamento. Está escuro. Está um silêncio absoluto.
Até que, do nada, aparece um homem misterioso e atira-se a ele. Eles lutaram a noite inteira, na lama, na escuridão. Ninguém cedia. Quem era aquele homem? A Bíblia dá a entender que era o próprio Deus, ou um anjo do Senhor, em forma humana, a testar o Jacó. Jacó, então, agarra-se ao homem com todas as forças e diz: Não te deixo ir se não me abençoares. E o homem misterioso diz: A partir de hoje, já não te vais chamar Jacó. Teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. E venceste! O sol nasce e o Jacó, agora chamado Israel, sai daquela luta a mancar, mas transformado. Ele já não era aquele rapaz que precisava de mentiras e disfarces de cabrito para conseguir as coisas. Ele tinha lutado com Deus, tinha sido perdoado e estava pronto para enfrentar o seu passado de cabeça erguida. A grande lição deste capítulo é que, às vezes, nós temos de lutar contra os nossos próprios medos e erros do passado. Deus não quer que sejas responsável pelos teus atos. Ele quer mudar a tua história e dar-te uma nova identidade se preciso, tal como fez com o Israel. No próximo episódio vamos ver o grande momento. O que será que o Esaú fez com os seus 400 homens? Será que houve guerra ou paz? Subscreve o canal para não perderes o desfecho desta história. Deus já perdoou Jacó, mas e o irmão? Quem tem irmão sabe que agora é que vem a parte difícil. O que será que vai acontecer? Não percam o próximo episódio. Corta! E agora? O momento chegou. Não há mais como fugir, não há mais disfarces e não há mais desculpas. Depois de uma noite inteira a lutar com um anjo e a mancar da perna, o Jacó olha para frente e vê uma nuvem de poeira gigante. São eles. O Esaú e os seus 400 homens armados acabaram de chegar. Se tu estivesses no lugar do Jacó, o teu coração estaria a bater a 1000 por hora, certo? O que é que vai acontecer agora? Uma batalha épica? Uma vingança terrível? Prepara-te, porque o final desta história vai surpreender-te. Mesmo nervoso, o Jacó tenta proteger quem mais ama. Ele organiza a família por ordem. Primeiro as servas com os filhos delas, depois a Lia com os filhos dela. E lá atrás de tudo, no sítio mais seguro, a Raquel com o pequeno José. Mas prestem atenção a isto. O Jacó já não é aquele covarde de antigamente. Ele caminha em direção ao irmão zangado e, enquanto se aproxima, inclina-se até ao chão. 1, 2, 3, 7 vezes. Era a forma máxima de mostrar respeito na altura. Ele estava basicamente a dizer: Esaú, tu és o chefe aqui. O Esaú vê o irmão a aproximar-se. Ele está em cima do cavalo. Os 400 homens estão com as armas na mão. O Esaú desce do cavalo e começa a correr na direção do Jacó. Será que vai dar-lhe um soco? Será que vai atacá-lo? Não! O Esaú atira-se ao pescoço do Jacó, abraça-o com toda a força e começa a chorar. Isto é inacreditável. O homem que jurou matar o irmão há 20 anos agora está ali a chorar de saudades. Que reviravolta! Depois do abraço, o Esaú limpa as lágrimas, olha para trás do Jacó e diz: Quem é toda esta gente pequena contigo? Tens aí uma boa dúzia de guerreiros. Esaú então sorri e pergunta: E para que eram aquelas centenas de ovelhas e vacas que me enviaste pelo caminho? E diz algo fantástico, que sela por vez a paz entre os irmãos. Não preciso, meu irmão. Eu já tenho muito. Fica com o que é teu. Mas o Jacó insiste tanto que o Esaú acaba por aceitar. O Esaú até convida o Jacó para seguir em viagem, de volta para casa, juntos. Mas como o Jacó tem muitas crianças e animais pequeninos que andam devagar, ele sugere irem em tempos diferentes. O Esaú volta para a terra de Seir. E o Jacó segue viagem até Sucote, onde constrói uma casa e um altar para agradecer a Deus. Esta história é incrível porque nos mostra o poder do perdão.
O Jacó passou 20 anos com medo de que o irmão o odiasse, mas quando finalmente enfrentou o problema com humildade, descobriu que o coração do irmão tinha mudado. Deus tinha preparado o terreno. Se tu tens alguma zanga com um amigo ou com um irmão, lembra-te disto. A humildade e o perdão conseguem parar qualquer guerra, mesmo uma que pareça ter 400 homens armados contra ti. O que achaste deste final feliz? Estavas à espera que o Esaú amasse tanto ao irmão? Deixa o teu like, subscreve o canal e escreve nos comentários o que farias se visses o teu irmão depois de 20 anos. Sabe o que mais? Até deu saudade do meu. Vou chamá-lo para fazer algo que gostamos juntos. Vou lá antes que a vontade passe. Haha. Corta! Olá, resolvi vir até o Egito para contar essa história mais de perto. Hoje, vamos conhecer uma história muito importante e cheia de lições que está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 34. É a história da família de Jacó e de como sentimentos como a raiva e a falta de diálogo podem transformar um mal-entendido em um grande problema. Tudo começou com Diná. Ela era a única filha menina de Jacó e também era a mais jovem. Curiosa e cheia de vida, ela decidiu visitar as jovens que moravam na cidade vizinha de Siquém para fazer novas amigas. Mas as coisas não saíram como planejado. O príncipe daquela cidade, que também se chamava Siquém, viu Diná e a levou para o seu palácio sem a permissão dela. Ele agiu muito mal e foi muito rude com ela no começo. Mas, logo depois, ele percebeu o erro, viu como Diná era uma pessoa boa e acabou se apaixonando por ela. Siquém tentou de tudo para acalmar o coração triste de Diná. Quando a notícia chegou ao acampamento de Jacó, a tristeza tomou conta. Jacó preferiu esperar em silêncio, mas quando seus filhos mais velhos, Simeão e Levi, souberam do que o príncipe tinha feito com a irmãzinha deles, ficaram furiosos. O coração deles se encheu de raiva. O rei da cidade, acompanhado do príncipe Siquém, foi até a tenda de Jacó para pedir desculpas e consertar o erro. Eles trouxeram presentes e propuseram uma aliança de paz. Vamos ser amigos, dividir nossas terras e viver como um só povo, disseram eles. Simeão e Levi, os irmãos de Diná, fingiram aceitar o pedido de paz, mas no fundo, eles estavam planejando uma armadilha. Eles disseram: só aceitaremos ser seus amigos se todos os homens da sua cidade passarem por um teste e fizerem uma promessa de compromisso com o nosso Deus. E o príncipe aceitou. O povo de Siquém cumpriu a palavra deles, mas, 3 dias depois, enquanto toda a cidade descansava e cumpria o acordo, Simeão e Levi deixaram a raiva falar mais alto. Eles quebraram a promessa de paz, entraram na cidade escondidos e levaram Diná de volta para casa à força, pegando também todas as riquezas do palácio. Quando voltaram, Jacó não ficou feliz. Ele olhou para os filhos com muita tristeza e disse: "O que vocês fizeram? Nós tínhamos um acordo de paz. A violência de vocês só traz perigo e nos afasta das outras pessoas." Os irmãos tentaram se defender, dizendo que estavam protegendo a honra da irmã, mas Jacó sabia que um erro não justifica o outro. Essa história nos ensina que quando agimos com raiva, vingança e mentira, nós destruímos pontes que poderiam trazer a paz. E que a confiança, uma vez quebrada, é muito difícil ser restabelecida. O melhor caminho é sempre a justiça feita da forma certa, com verdade, calma e sabedoria. Gostaram desse capítulo? Com a família cercada de inimigos e com medo do que aconteceria depois dessa confusão, Jacó precisava de um milagre. A resposta veio do próprio Deus no capítulo 35. Era hora de mudar de lugar, de novo, e buscar proteção. Quer saber para onde eles foram? Assista ao próximo vídeo. Corta. Depois de toda aquela confusão na cidade de Siquém, Jacó estava com o coração apertado. Ele estava com medo de que os vizinhos fizessem algo de mal com sua família. Mas sabem o que acontece quando a gente não sabe o que fazer? Deus fala conosco. E Deus disse para Jacó: arrume as suas malas, pegue sua família e vá para Betel. Mas antes de ir para esse lugar especial, Jacó fez uma grande faxina. Ele disse para todo mundo:
Joguem fora tudo que afasta-nos de Deus. Sabe o que isso significa? Significa deixar os erros no passado para começar do zero. Tem mais a ver com a atitude do que com de fato mandar coisas fora, entende? Nos livrar do que não nos faz bem ou do que não precisamos nos deixa mais leves. Enfim, eles começaram a viajar. E aqui vem uma parte super interessante. A Bíblia diz que Deus colocou um terror divino nas cidades vizinhas. Calma, isso não significa que Deus assustou as pessoas, mas sim que ele colocou um respeito tão grande no coração delas que ninguém teve coragem de mexer com a família de Jacó. Mais uma vez, Deus os protegeu. Sabe quando a gente tem medo, mas vem aquela sensação de que não estamos sozinhos e que tudo vai correr bem? Foi isso que eles sentiram na viagem. Finalmente eles chegaram a Betel. Sabe o que significa Betel? Significa casa de Deus. Lá, Jacó construiu um altar de pedras para agradecer a Deus por nunca o ter abandonado, nem nos momentos mais difíceis. E ali, Deus apareceu novamente para Jacó e confirmou uma promessa incrível. Deus disse o que já havia dito o anjo que lutou com Jacó. Seu nome não será mais apenas Jacó, mas sim Israel. Você será pai de uma grande nação, e eu estarei sempre com você. Forte, não acham? Esse capítulo também nos conta que a família continuou crescendo e viajando. E é aqui que a Bíblia lista oficialmente os 12 filhos de Jacó, que se tornariam os líderes das 12 tribos de Israel. Eles tiveram momentos tristes depois? Sim, a vida tem dessas coisas, mas eles aprenderam que, quando seguimos as instruções de Deus e limpamos o nosso coração, Ele sempre nos guia para um lugar seguro. E aí, gostaram de ver como Deus transforma o medo em um recomeço lindo? Às vezes a gente erra e fica com medo, mas sempre podemos pedir ajuda a Deus para recomeçar. Se você gostou dessa história, deixe o seu gostei e se inscreve aqui no canal para não perder o próximo capítulo. Mas espere aí, Jacó tinha um irmão gêmeo, lembram dele? O Esaú. O que será que aconteceu com ele e com a sua família? No próximo vídeo, vamos ver como Deus também cumpriu suas promessas na vida de Esaú, transformando-o no pai de uma grande nação. Não perca o capítulo 36. Hasta la próxima! E chega de emoção por hoje. Corta! Para onde ele foi com suas grandes riquezas? Descubra a incrível história da nação que surgiu de Esaú no próximo capítulo de Gênesis.